Fala pessoal, começando mais um Base Mortal aqui no Portal do Gremista, o 5º episódio do Base Mortal. Essa gravação tá encantada para sair, hoje é a 6ª vez que a gente tá tentando gravar, mas agora vai. Eduardo Souza Bento tá comigo, eu sou o Rafael da Rocha, a gente vai falar sobre categoria de base do Grêmio, uma categoria de base que deixou a gente bem empolgado na semana passada, e essa semana a gente vai falar de uma eliminação do Grêmio na Copa São Paulo de Futebol Júnior e vai falar da derrota do Grêmio pro Próspera de Criciúma, em Santa Catarina, com um grupo de transição, um grupo que vai iniciar o Campeonato Gaúcho. Mas antes, e vai falar de outras coisas também, né? Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero falar da Bet7, que é a nossa parceira aqui no Portal do Gremista, é o seu site de apostas. Você que não fez seu registro, tá na hora de fazer, né? Vai lá e faz bet7.com, você faz o seu registro e se você já tem o seu cadastro, vai lá e aposta, né? Tem Copa São Paulo rolando, os campeonatos europeus também estão rolando e daqui a pouco começam os estaduais. Comigo, Eduardo de Souza Bento, como eu já anunciei, e a gente vai falar da Copa São Paulo, onde o Grêmio teve 2 jogos, né, de terça-feira passada para essa. O Grêmio enfrentou o Santa Cruz de Recife no seu melhor jogo na competição e em nenhum momento foi, como vou dizer, ameaçado pela equipe do Santa Cruz, que tem até um bom time, mas depois contra o Novo Horizontino foi um Grêmio muito abaixo do que foi contra o Santa Cruz e o Grêmio acabou eliminado para a equipe do Novo Horizontino. Vamos falar sobre essas duas partidas em paralelo, Eduardo de Souza Bento, começando pelo jogo contra o Santa Cruz, onde o Grêmio fez a melhor atuação, e eu vou destacar, antes de te chamar, o Cauã Kelvin. Para mim ele foi o melhor jogador do Grêmio na partida contra o Santa Cruz, e um dos melhores, junto do Lucas Cauã, durante a competição. E aí eu vou dizer por quê. Porque o Cauã Kelvin, ele foi o jogador que mais tentou 1-1, principalmente nesse jogo. Ele foi o jogador que foi mais incisivo na fase ofensiva e ele ajudou muito na parte defensiva também, pelo lado do cuiabano, que a gente vai falar depois, é um lado que o Grêmio sofre muito, que é o lado esquerdo defensivo com esse time da categoria de base. Então eu vou destacar o Cauã Kelvin e eu sei que tu tem um outro destaque como é que está? Fala, Rafa, fala pessoal. Pois é, ali contra o Santa Cruz fizemos um grande jogo, né? A equipe se portou bem até, taticamente, mesmo naquele sistema do Luiz Eduardo e tudo mais, que não vinha convencendo, né? Pedro Cuiabá, mais uma vez, ficou bem exposto, mas o Gabriel Silva teve um papel determinante para mim nesse jogo, porque ele baixava muito para tirar a linha de passe, e precisou ser feito isso porque o time de Santa Cruz trabalhava com 2 linhas de 4 no meio, né? Para marcar. Ali eles aproximavam as 2 linhas de 4, deixavam 2 caras soltos na frente, e ficava difícil, ficava muito congestionado, então o Gabriel Silva tinha que voltar um pouquinho. Mas para mim, nesse jogo em específico, o destaque para mim foi o Rubens, e bem disparado, assim, porque por mais que ele tenha errado os gols, assim, eu vou muito pelo processo, né? E pelo que ele produziu em campo. Pelo que ele produziu em campo, ele acabou com o lateral esquerdo do Santa Cruz ali. Um lateral muito ofensivo, né? Ele é muito ofensivo, o lateral, e ele teve muita dificuldade, porque ele teve que segurar o ímpeto dele em um momento, senão o Rubens ia, uma hora ele ia emplacar. Então, chances, né? Já que a gente tá falando de lateral esquerdo muito ofensivo com problemas na marcação, já vamos pular pro próximo jogo, Grêmio e Novo Horizontino, onde o Grêmio sai perdendo o primeiro tempo, talvez o pior primeiro tempo do Grêmio na Copinha, 2-0 pro Novo Horizontino, 2 gols nas costas do nosso lateral do cuiabano, que é um lateral extremamente ofensivo, e nos 2 gols deixou um espaço onde não teve cobertura e ele próprio não conseguiu fazer a marcação da equipe do Novo Horizontino. O Grêmio acabou perdendo por 2-1 e sendo eliminado. Destaque positivo e negativo desse jogo contra o Novo Horizontino, para mim, foi o Cuiabá. O cuiabano, aliás. Para mim, ele foi o destaque ofensivo, porque ele foi lá e fez o gol depois do primeiro tempo e tentou muito, só que defensivamente, para mim, ele foi o destaque negativo da partida também, junto com os 2 zagueiros. Achei os 2 zagueiros muito mal também, tanto o Gustavo Marins quanto o Gustavo Martins, nesse jogo contra o Novo Horizontino. O destaque positivo eu colocaria o cuiabano, e eu colocaria o destaque negativo é o cuiabano, de certa forma, só que eu coloco muito mais no sistema, porque eu acredito que se tivesse um volante, o volante cairia por ali para fechar aquele lado também, sabendo que o companheiro é mais ofensivo. Claro que o cuiabano tem que saber que ele tem que ter uma obrigação defensiva. Então, um dos gols eu acho que poderia ter uma cobertura, o outro ele não conseguiu. Mas um daqueles, se tivesse mais um cara ajudando o Pedro Cuiabá, porque o Pedro Cuiabá estava sozinho, ele jogou com um esquema com um volante. Inteira, né? A copinha inteira. Eu ressalvo esse cara, assim, ó, a copinha inteira. Ele fez uma baita copinha, porque jogar naquela função sozinho é para poucos. Então, se tivesse, não digo que os 2 gols, tá? Um dos gols o cuiabano tinha que estar na posição dele, estava fora.
Mas no outro, eu acho que se tivesse mais um homem no meio campo, talvez o Velasco, o Ronald não digo, porque o Ronald fez uma copinha muito abaixo. Pois é, vamos falar dele então. Vamos falar do Ronald então, porque a gente teve uma copinha onde o Ronald, antes, inclusive, quando a gente começou a fazer o Base Imortal aqui, a gente falava muito do Ronald, que ele talvez fosse um dos possíveis destaques da própria Copa São Paulo. E ele foi reserva do Grêmio o tempo inteiro, e quando ele entrou, ele realmente não jogou bem. O que será que aconteceu com o Ronald? Eu acredito que seja questão física, não vejo outra explicação, né? Porque se for para pensar o que o Ronald fez em 2021, ele foi capitão do Sub-20, marcou muitos gols, mesmo sendo um volante, um meio-campista, foi destaque do time, foi para aspirantes, é campeão brasileiro de aspirantes, então num nível de exigência maior. Com 17 para 18, chegou na copinha em alta, foi para a seleção brasileira Sub-18, simplesmente não aconteceu na copinha. Eu acho que é por conta do sistema, não tinha a função dele naquele sistema, também a gente tem que entender isso. Não tem a função dele ali. Ele saiu no banco porque o Luiz Eduardo preferiu atuar com aquele time ali. Mas eu acho que foi um pouco de implicância, assim. Claro, eu não tô lá no dia a dia pra, né? Du, e a gente teve apesar de tudo isso, né, o Luiz Eduardo na casa mata, no comando desse time. Eu achei o Luiz Eduardo, quando precisou de um treinador, faltou o treinador, que foi nesse jogo contra o Novo Horizontino. No segundo tempo do Grêmio, o Novo Horizontino recuou praticamente o jogo inteiro e deixou o campo para o Grêmio trabalhar. E aí parece que faltou o técnico mexer em algumas peças ali para fazer esse time trabalhar. Não sei se tu acha isso também. Para mim faltou um pouco, claro, a juventude pega dos jogadores e tal, mas para mim faltou alguma coisa do treinador ali um pouco também, Du. Para mim faltou uma versatilidade de esquema, porque ele ficou fidelizado naquele esquema com um volante, três meio-campistas que atacam a área e não tinha ninguém para construir o jogo por dentro, só o Gabriel Silva, muito bem marcado. Tanto que tem um lance que me chama muita atenção, que ele vai lá atrás buscar a bola e vem 3 jogadores do Novo Horizontino para roubar a bola do Gabriel Silva. Então, se ele tivesse mais um cara ajudando ele a criar situações de jogo, ele poderia ter levado mais perigo. Claro, tinha o Rubens na direita, que não fez uma má partida contra o Novo Horizontino. Mas o Rubens estava aberto do lado, tinha que ser um cara mais no meio. Daí faltou, eu acho que, recurso. E também faltou um pouco de na questão dos inscritos para a Copinha. Se for ver, não tinha nenhum reserva pro Kevin. Se for ver, todos os outros meninos que entravam no lugar do Kevin são atacantes de lado. Ele não levou um cara, não digo que tem que ser igual o Kevin, tá? Mas podia ser um cara de mobilidade, mas que fizesse gols. Um pouco mais parecido, né? Um pouco mais de área. Para manter pelo menos aquela presença, porque o Kevin saía, daí começa a cruzar a bola na área, mas os meninos não têm posição física, não são altos. Melhor partida, então, a gente vai fechar, né? Das 5 que o Grêmio fez na Copinha, Grêmio Santa Cruz, né? Já disparado. E a pior, tirando aquela do jogo já classificado, aquela foi uma partida abaixo, mas o Grêmio já estava classificado, então o Grêmio não jogou com força total. Essa contra o Novo Horizontino foi péssima, né? Foi péssima, mas a gente também tem que fazer uma ressalva que o Novo Horizontino tem um time bem qualificado, né? Aquele camisa time. 10 do Novo Horizontino jogaria fácil. O 10 do Novo Horizontino, o Rômulo? Né? Rômulo, muito, muito inteligente para jogar futebol. Bom Cai jogador. dos dois lados. O Brian também é muito inteligente. O Claudinei eu esperava mais. Tem um outro destaque ali do que eu não tinha ouvido falar dele até o jogo, que é o Bertual. Achei muito bom jogador. O que fez um dos gols, se eu não me engano. Sim, muito inteligente, né? Muito bom jogador. Jogador que ataca o espaço, né? Isso, ataca o espaço certinho. Ele faz o que o Cauã Kelvin faz. Não conseguiu fazer no caso contra o Novo Horizontino. Muito bom jogador, o Rômulo do Novo Horizontino. Então é isso, né, Du? Excelente jogo contra o Santa Cruz e eliminação contra o Novo Horizontino. O Grêmio foi do céu e inferno em 3 dias. Campanha do Grêmio, 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. Marcou 7 gols apenas e sofreu 3. O artilheiro do time foi o Cauã Kelvin com 3 gols marcados. A gente preparou, né, um material aqui de 5 destaques da Copinha, Du, e a gente anotou Lucas Cauã, Gabriel Silva, Cauã Kelvin, Rubens e Gustavo Martins. De todos eles, eu tiraria o Gustavo Martins. Foi o que tu colocou, né? Esses 5 foram os que tu fez. Os outros 4 eu concordo, mas no lugar do Gustavo Martins eu colocaria o Pedro Cuiabá. Fiquei entre ele também. Eu fiquei entre ele. Ele merece uma menção muito honrosa porque o papel que ele fez é para poucos, assim. Eu gosto. Eu falo do Gustavo Martins por sentimento, né? Porque isso aí. Me explica por que tu gosta do Gustavo Martins. Porque eu achei ele bem fraco. Não, eu acho ele mais acima, assim. Eu só sei que ele vai passar primeiro pela transição. Ele não vai entrar direto. Isso eu acho que ele vai passar pela transição tranquilo, assim, vai fazer uma boa temporada. Uma boa temporada, eu digo, no quesito de participar pelo grupo de transição, para depois ingressar no profissional, porque se tem muita projeção, muita expectativa sobre ele na base do Grêmio.
E outra, eu vi ele nas outras partidas, ele teve uma boa atuação. Contra o Novo Horizontino, realmente foi abaixo. Mas eu lembro do jogo contra o Castanhal, achei ele muito firme contra o Castanhal. Eu achei ele bom zagueiro, mas eu esperava. Te confesso Sim. que eu esperava mais dele, viu? Eu esperava mais. E aí eu te digo que eu esperava mais. Eu sei que a gente tem que levar em conta o negócio da juventude, mas ele jogou contra jovens também, né? É por isso que eu esperava um pouco mais dele. Eu acho que ele, para mim, ele foi. Faltou um pouco de pegada para um zagueiro que eu esperava, tá, Du? Tu destacou aqui no material que tu mandou também jogadores que enfrentaram o Grêmio e que poderiam ser úteis na base ou na transição, né? E aí tu destacou o Rodrigo, lateral esquerdo do Castanhal, bom jogador, muito bom jogador, o Rodrigo lateral esquerdo. Muito habilidoso. O Igor, o meio do 15 de Jaú, ele fez o gol contra o Grêmio, mas um jogo antes do 15 de Jaú, se eu não me engano, foi o jogo contra o Misto, ele foi muito bem também. É muito bom jogador o meio. Um meio canhotinho, leve, e que participa muito das ações ofensivas e quando precisa voltar, ele volta também. É bom Sim, jogador. exatamente. Muito bom jogador. Carlos, volante do Santa Cruz, não me lembro. Confesso que eu não me lembro. O Ed, centroavante do Santa Cruz, bom jogador, bom centroavante. E o Claudinei, extremo do Novo Horizontina, esse aí eu acho o melhor dos 5 que pontuou. Esse extremo do Novo Horizontino é muito bom. Muito bom. Não, o Claudinei, para mim, ele é muito diferenciado e eu lembro de ter assistido ele em alguns jogos da primeira fase. O Novo Horizontino criava muitas chances de gol pelo lado direito com ele. Ele é muito rápido. Du, atletas que subiram para o profissional. Rubens, Lucas Cauã, Gabriel Silva e Gustavo Marins. Esses foram direto para treinar com o Mancini. Exatamente. Eles subiram para treinar com o Mancini hoje pela manhã já. E o Gustavo Marins talvez seja a principal novidade, né? Muitos esperavam que fosse o Gustavo Martins, se tivesse que ser um dos dois zagueiros, né? Mas é que eu acho que o Gustavo Marins é porque ele já está há mais tempo no Grêmio, parece. E também, talvez internamente pensem que ele já esteja mais pronto. E talvez porque ele seja um zagueiro canhoto, seja diferente, né? Ele é um zagueiro canhoto, é difícil tu ter. Foi como a gente falou no início aqui dos nossos primeiros vídeos aqui no Base Imortal, que ele está mais pro Kahneman, né? Ele está mais para esse lado. Talvez seja esse o pensamento também. Sim, pode ser. E aí é um pensamento inteligente da comissão técnica do grupo principal. Fora da lista, aí são 3 surpresas de fato, né? O Ronald já não é mais tão surpresa porque ele não jogou na Copa São Paulo. A gente não sabe o que aconteceu com o Ronald, que ele ficou na reserva quase que o campeonato todo. Cauã, Kelvin e Cuiabano. Esses 2 nomes foram realmente sentidos que não foram para esse grupo profissional do. O Cauã Kelvin eu até entendo e eu acho muito importante ele não ir nesse momento, porque a gente tem que cuidar esse fenômeno Hendrick, né? Porque agora todos os clubes vão querer ter um Hendrick. Calma lá. Mas o Cauã Kelvin, talvez, pro profissional não, mas pra transição ele podia ter ido, né? Sim, não. Mas eu acredito que vai ser o caminho, né? Ele vai começar a treinar com sub-20 e quando transição precisar, ele vai começar a performar e vai entrar. Assim foi com o Lucas Cauã. O Lucas Cauã esse ano começou no sub-20, ele foi tão acima que ele passou a atuar no transição e o titular. E o Cuiabano a gente sabe, talvez tenha a ver muito com a questão da marcação na fase defensiva, né? Nomes que subiram para transição: Thiago Beltrame e Gustavo Martins, é isso? Exatamente. O Thiago Beltrame é o goleiro? É o goleiro. Até na live que o Portal do Grêmio fez aqui com o Gabriel Grando, ele chegou a comentar sobre esse goleiro. Tem uma boa saída, esse é o goleiro do Sub-20. Ele vai subir para transição, porque provavelmente o goleiro titular vai ser o Hugo, que hoje está treinando entre os reservas lá do grupo de transição que vai jogar o Gauchão. Provavelmente durante a temporada vai ser o Hugo. E o Thiago Beltrame vai lutar mais uma vez por uma vaga com o Hugo, como foi no ano passado, antes do Hugo subir para transição. Eu acho que esse é o caminho. Mas o Thiago Beltrame, bom goleiro, né? Bom goleiro de saída, de imposição, e é um goleiro que, principalmente, ele tá sempre atento. Se precisar ali, ele faz às vezes de líbero, ele tá sempre atento. E não tenta fazer bonito, ele tem que espalmar pro lado, ele espalma pro lado. Se tem que encaixar, pode encaixar, ele encaixa, sabe? Ele tenta fazer o mais simples possível para ajudar a equipe. E aí destacou também aqui no material que tu mandou atletas que podem subir, que devem subir mais nomes, né? Mas isso não é informação. Que é Pedro Cuiabano, Pedro Cuiabá, Cuiabano, Cauã, Kelvin e Kevin. Essa base do Grêmio é um espetáculo, né? Não, pra narrador é uma maravilha.
para acabar com vocês narradores é uma delícia, né? Mas eu acredito que o Kevin vai subir sim, porque o Kevin já fez parte da Copa FGF, né? Ele fez 6 gols na Copa FGF. Acredito que o Kevin vai ser o centroavante da Copa FGF, do grupo de transição em breve. A gente não sabe como é que vai ser formado, né? Mas eu acho que o Kevin vai fazer parte. E os demais eu acho que é um processo natural, né? Se for ver. A gente tem umas sondagens por alguns desses atletas, né? A primeira que aparece pra gente aqui é o Velasco, que tem vínculo com o Grêmio até 2025, mas ele pode estar indo pro Grupo City, naquele mesmo esquema que foi com o Diego Rosa, né? Que ele vai para o Grupo City, o Manchester City empresta ele para algum outro time do grupo e depois para ver o que faz com ele, né? Exatamente. O Velasco ele não pode até não ter feito uma grande Copa São Paulo, né? O jogo que ele esteve em campo até ele não foi mal. Foi contra o 15 de jogo, foi um dos poucos que a gente pode salvar daquele jogo. Mas desde que ele chegou ao Grêmio, é muito bem quisto, assim. E ele tem bastante sondagens, assim, de fora, assim, não só do futebol brasileiro, né? Essa informação e essas próximas que a gente vai passar agora são do César Cidade Dias, do jornalista, né, que ele estava comentando sobre isso também. Então, o Velasco pro Grupo City. E aí uma sondagem também do Kevin pro futebol do interior do Rio Grande do Sul para jogar o Campeonato Gaúcho por algum outro time. Mas isso aí, em tese, né, seria para ele disputar o Campeonato Gaúcho, mas o Grêmio ainda pretende utilizar ele na base. Vou te dizer o seguinte, cara, se for para ele ficar no banco aqui ou para ele jogar no interior, eu prefiro que ele jogue no interior. Eu prefiro que ele jogue no interior também, para ele ganhar uma casca também. Eu acho muito interessante para ele. Ele tem 19 anos, eu acho que chegou a hora dele também ter um confronto de alto nível, né? E a gente que acompanha muito o gauchão de interior aqui, né, principalmente as divisões inferiores, a gente tem essa coisa do contato, de ser um futebol mais de contato e tal, e vai ter jogo de tudo que é jeito, né? Jogo no campo bom, jogo no campo ruim, jogo no campo embarrado, jogo no campo duro. É bom pro garoto, né? E esse é jogo para ele. Ele é um cara de jogo físico. Ele não é um cara de técnico. Por exemplo, se fosse o Cauã Kelvin, eu já ia dizer, olha, segura na base, deixa ele jogar contra times mais técnicos. Não é para ele ainda. Mas pro Kevin, o cara é totalmente físico. Eu acho que é um jogo para ele mesmo. Kevin é bom jogador, é bom centroavante. Ele fez pouco gol na Copa São Paulo, porque a gente teve aquele negócio que a gente falou. Ele foi muito mais tático do que qualquer outra coisa dentro do esquema, né? Do que participando mesmo efetivamente de gol ali. Mas ele foi importante nos jogos que o Grêmio jogou, fazendo o papel tático que o Luiz Eduardo colocou para ele. E acho que ele se saiu muito bem. O Lucas Cauã é outro que tem sondagens de clube do exterior, né? Mas ele tem vínculo com o Grêmio até 2024, até o fim de 2024. E aí, segundo o César Cidade Dias ainda, são clubes grandes do futebol italiano e um clube da MLS, da Major League Soccer dos Estados Unidos. E aí, Lucas Cauã, que foi destaque do Grêmio na Copa São Paulo. Que a Copa São Paulo tem disso também, né? Diversos olheiros do mundo todo vêm assistir. Esse é um campeonato que às vezes a gente fica, quem vai dar bola para a Copinha? Mas muitos meninos saem daqui sem atuar pelo clube profissional por conta desses olheiros, assim. Acredito, a gente não sabe o que o Lucas Cauã e o que o staff dele pensa sobre carreira, né? Mas para um menino de 18 anos, acho que MLS seria muito cedo. A gente também não sabe o que ele pensa da carreira, se ele quer a independência financeira familiar, a gente não sabe de onde ele vem, qual é a questão familiar dele. Mas o gigante europeu seria o melhor caminho, pensando numa linha certinha, né? Uma linha tênue. Mas internamente eles pensam nele como o novo Wanderson, né? Internamente o Grêmio pensa muito nele como o novo Wanderson, né? As características eu acho que são um pouco diferentes, mas é um lateral que tem tudo para crescer aqui no Grêmio. Pra gente encerrar de Copinha, então, a gente começou a Copinha com uma grande expectativa na lateral esquerda e acabamos a participação na Copinha com uma grande afirmação na lateral direita, né? Começamos falando de Cuiabá e terminamos falando de Lucas Cauã. Trocou, Rafa? Muito nome, né, meu? É complicado. O Lucas Cauã, ele fez jus ao que ele fez durante o ano todo, né? 2021 dele foi muito bom. Convocações para a seleção brasileira de base, atuando, né? Ele não ficou no banco, ele atuou nos 3 jogos da Revelations Cup, ele foi o titular da lateral direita. Então, e ele foi campeão brasileiro de aspirantes atuando, jogando os jogos decisivos contra Ceará, contra Avaí, um nível de exigência bem alto, assim. O jogo dele contra o Ceará, o jogo final, foi espetacular, né?
Teve um que ele fez acho que ainda era uma terceira fase, segunda fase, contra o Ceará, que tinha o Jael. Ele conseguiu jogar, ele segurou o Jael, então já mostrou que ele tá pronto com um certo nível de exigência um pouquinho melhor. Tinha o Jael, tinha um outro atleta já mais renomado também atuando, então ele conseguiu participar em um alto nível já. Não é novidade, assim. Não, mas foi a Fez por competição onde? de afirmação dele, né? Sim, total. Foi a competição de afirmação. Do Copa São Paulo, é isso? Fechamos de Copa São Paulo. Fechado. A gente vai fazer um episódio um pouco mais longo do que o habitual aqui no Base Imortal hoje, né? Pra gente falar do grupo de transição do Grêmio. Grupo de transição do Grêmio que jogou no dia 12 de janeiro contra a equipe do São José de Porto Alegre, o Zequinha. Venceu por 4-2, com gols de Elias, Pedro Lucas e Bitelo. Elias marcou 2 vezes. A escalação do Grêmio foi Adriel, Felipe, Erickson, Manuel e Thiago Rosa, Jonathan Varela e Matheus Friso, Vini Paulista, Pedro Lucas e Rildo, e lá na frente o Elias Manuel. O Grêmio num 4-5-1. Depois entraram todo mundo, né? Todo mundo trocou ali e tal, mas enfim. Adriel, Felipe, Erickson, Emanuel e Thiago Rosa, Jonathan Varela, Matheus Friso e Vini Paulista. Não, desculpa. Jonathan Varela e Matheus Friso, os 2 volantes, né? E aí 3 homens mais à frente, Vini Paulista, Pedro Lucas e Rildo. E lá na frente o Elias Manuel. Vitória por 4-2 sobre o Zequinha. Esse time provavelmente vai ser muito próximo do time que vai estrear no campeonato, né, Edu? Não, acho que não vai ter muita mudança, não. Foi como a gente havia comentado no último episódio, a questão do Matheus Friso. Eu achei que ele ia entrar mesmo no time, para atuar do lado do Jonathan Varela, para dar uma sustentação maior, porque o Bitelo sai bastante, né? O Bitelo é um cara que ataca bastante a área. E o Pedro Lucas, a gente viu que a ideia, então, que a gente tinha comentado do Pedro Lucas jogar atrás do centroavante, de fato, vai ser uma tônica, né? Porque aí, se tu for ver na escalação, ele é o cara que fica atrás do Elias Ele é o Manuel. centralizado, né? É o centralizado, é o meio do, vamos dizer, do PIF, né? Com o Vini Paulista de um lado e o Rildo do outro. O Rildo é muito bom jogador, né? Eu gosto do Rildo, eu sempre gostei do Rildo, assim, eu sempre achei ele tem potencial, talvez ele não tenha mostrado todo o potencial, mas tu vê de longe, assim, que ele tem bastante potencial. O Vini Paulista é um cara que já é bem falado também, no Brasileirão de Aspirantes ele foi bem. Um cara que eu gostei muito agora vamos falar do Próspera, do que o Grêmio perdeu pro Próspera, foi uma movimentação muito abaixo do esperado, né, do que a gente tinha de expectativa, até porque o Wagner Mancini, a comissão técnica do Grêmio, estava assistindo esse jogo. O Grêmio perdeu por 1-0 para o Próspera, e o time foi muito parecido. Adriel, Felipe, Erickson, Alisson Calegari e Thiago Rosa, e o Alisson Calegari jogou no lugar do Emanuel, Jonathan Varela e Matheus Friso, Vini Paulista, Pedro Lucas, Rildo e Elias Manuel. Esse foi o time. Só mudou então o Alisson Calegari pelo Emanuel, e o Grêmio perdeu para o Próspera, mas eu vou te confessar que eu gostei muito da atuação do Matheus Friso, que voltou do Botafogo, ele foi emprestado para o Botafogo ano passado, né? Esse ano está de volta, o Grêmio vai usar ele agora no Gauchão. Eu gostei muito da atuação do Matheus Friso, mas foi um jogo muito abaixo do Grêmio, né, nessa derrota para o Próspera. Sim, pelas informações que a gente teve, foi uma atuação bem aquém do que esse grupo pode apresentar, né? E o Matheus Friso, ele é um cara muito técnico, ele tem um futebol bem vistoso, assim. Se ele tiver em forma, ele consegue dar uma boa resposta. O que me chamou a atenção nessa escalação é o Thiago Rosa, como a gente tinha comentado. Talvez o Guilherme Guedes não vai conseguir jogar nem nesse grupo de transição, porque o Thiago Rosa... Mas aí é uma quebra de expectativa gigantesca no Grêmio, né? Mas é que eu falei, é a questão do modelo de jogo, né? Porque ele vem com um time de transição formadinho ali, o Sub-23, é o Sub-21 que ganhou o Brasileirão de Aspirantes na essência, né? E o Thiago Rosa foi muito importante naquele processo. E ele é bom lateral, né? Não é que o Guilherme Guedes está perdendo a posição para qualquer um. Não, o Thiago Rosa é bom lateral. E o Thiago Rosa, assim, ó, opinião a todo vapor, tá? Joga mais que o Guilherme Guedes. Ele é técnico, né? Ele não é o cara que vai lá no fundo e cruzar, por isso que eu digo, ele é muito diferente do Cuiabano, por exemplo, que a gente estava falando antes, desculpa voltar um pouquinho, mas o Cuiabano é um cara de toca para ultrapassagem, o Thiago Rosa constrói o jogo por dentro. É isso que o César Lopes quer pelo lado esquerdo. Então precisa ser o Thiago Rosa, porque o Guilherme Guedes é muito parecido com isso do Cuiabano, ele toca e vai no fundo, faz um belo cruzamento, a gente não está tirando o mérito do Guilherme Guedes, só que o Thiago Rosa é melhor no entendimento desse tipo de jogo, né? É outro tipo de jogo, né? E essa construção por dentro é uma coisa que faltou pro Grêmio no grupo profissional em 2021, né? Aliás, sim, faltando. Porque o Cortez é um jogador de fundo.
E o Diogo Barbosa é um jogador de fundo. Eles, quando tentam participar do jogo por dentro, não tem a mesma qualidade, por exemplo, do Wanderson ou do Rafinha pelo outro lado. Os dois trabalhavam muito bem o jogo por dentro. Ali no Grêmio faltou, com o Cortez e o Diogo Barbosa, né, no lado esquerdo, uma construção de jogo por dentro. Então, talvez o Thiago Rosa seja aí uma expectativa boa pro torcedor, né, Du? Sim, e daí o Grêmio também trouxe o Nicolas, pelas informações que eu tenho também, é um cara que tenta construir um pouquinho mais por dentro, não é esse cara que pega e vai pro fundo de todas, até porque esse tipo de lateral tá cada vez menos, tá mais escasso, né, no mercado, se a gente for parar para ver, são poucos, né, o Grêmio até tem vários, mas se tu for ver ao redor do todo do futebol, é difícil tu achar um cara que toque e vai pro fundo todas, então é mais preciso um cara por dentro, né. E a construção o Grêmio vai ter que trabalhar. E falar em trabalhar, esse grupo tem amistoso amanhã, né? Hoje é dia 18, amanhã é dia 19. Às 19 horas, o Grêmio vai enfrentar o Novo Hamburgo. Sempre foste gigante, o Nóiado. O Grêmio vai enfrentar o Novo Hamburgo no penúltimo amistoso desse grupo de transição, né? O último acho que vai ser contra o... Tem mais um ainda, não tem? Fim de semana? Tem mais um, mas ainda não tem adversário, né? Não obtive a informação de quem vai ser o adversário. Até do horário desse jogo de amanhã. Às vezes a gente sabe que pode mudar, né? Sim. Esse mas jogo vai ser em Eldorado ou vai ser no estádio do Novo Hamburgo? Não tive essa informação ainda. Pois é difícil de saber, né? Quando é amistoso, assim, jogo treino, é muito difícil da gente obter essa informação. Assim. Mas enfim, então nós temos uma base, né, do Adriel, Felipe. Esses dois praticamente certos. O Erickson, zagueiro, também. E aí eu acredito que Emanuel e Alisson Calegari disputem uma vaga, tá? Disputem essa outra vaga na zaga. E o Thiago Rosa, lateral esquerdo. A dupla de volantes vai ser o Jonathan Varela com o Matheus Friso. Aí os três homens mais à frente no meio campo. Vini Paulista de um lado, Rildo do outro. E o Pedro Lucas centralizado. O torcedor do Grêmio que acompanhou o Grêmio ano passado, o grupo principal, e ouviu falar do Pedro Lucas, é bom acompanhar esse Campeonato Gaúcho, agora esse início de campeonato, para ver não só o Pedro Lucas, mas os outros jogadores também. Só que o Pedro Lucas jogando na posição dele, né? Que é atrás do centroavante. Ali é a posição do Pedro Lucas jogar. Porque quando ele jogou no profissional, os jogos que ele entrou totalmente deslocado e tal, ficou ruim para ele, né? Então a gente vai ver isso aí. Então a Vini Paulista de um lado, o Rildo do outro e o Pedro Lucas centralizado. E aí lá na frente, Dom Elias Manuel. A gente vai ter que ver o Elias Manuel jogando com uma sequência agora também, porque o Kevin pela Copa São Paulo não vem para substituir o Elias Manuel, mas vem para tentar uma vaguinha aí nesse grupo, né, Edu? Sim, não, mas aí o Elias Manuel ele vai poder atuar na dele também, né? Porque às vezes que eu vi ele no profissional, ele atua pelo lado, e pelo lado o tempo todo não é a dele, né? Ele atua mais solto na frente. E esse é bem a formatação do que foi o time do Brasileirão de Aspirantes, né? Tirando ali o Rildo, era o Wesley Pomba, que não sei por que o Wesley Pomba também não está nas listas, né? Ele não está nem entre os reservas. Nem entrando, né? Nem entrando, ele deve estar só treinando. Não tenho informações do porquê ele não entrou, né? Ou porque ele não participou. Ô, Du, deixa eu te perguntar então, quem é o Vitinho que tem entrado em quase todos os jogos? O Vitinho é um lateral esquerdo, é isso que eu falei da questão da fila, que tem uma fila de laterais esquerdos no Grêmio. Começa lá em cima com o Nicolas, que foi contratado, daí tem o Guilherme Guedes, tem o Thiago Rosa, tem o Vitinho e daí o Cuiabano. E tem o Diogo Barbosa. E tem o Diogo Barbosa também, isso aí. Olha quantos laterais esquerdos tem. Assim, em projeção para profissional, né? Sim. Então o Vitinho é um lateral esquerdo, ele era reserva do Thiago Rosa na campanha do Brasileirão de Aspirantes e da Copa FGF, ele jogou mais, porque o Thiago Rosa não jogou a Copa FGF. Ele atua ele é bem ofensivo assim também, e ele atua mais na segunda linha também, ele não atua só como lateral. No segundo jogo contra o Próspera, ele entrou no lugar do Rildo, para fazer às vezes do Rildo. Né? Uma segunda linha. Outros jogadores que entraram nesses amistosos do Grêmio foi o Felipe Scheibig, né, o goleiro, que entrou no lugar do Adriel na primeira partida. O Hugo também entrou, o outro goleiro. Tomás Luciano, o Guilherme Guedes, o Vitinho, o Gazão que é um volante, também é um nome para a gente ficar de olho. Bitelo, também outro nome para a gente ficar de olho. Gui Azevedo e Emerson. Emerson é centroavante, do? O Emerson ele é um atacante de movimentação, ele era o reserva do Elias Manuel no Brasileirão de Aspirantes, assim, ele atuou bastante como centroavante, mas daí na Copa FGF ele caía mais pro lado por conta do Kevin, né? O Kevin faz mais área do que ele.
Jogo, então, próximo, só pra gente encerrar, o próximo jogo desse grupo de transição, então, a princípio marcado para amanhã, 19 horas, Grêmio e Novo Hamburgo. O destaque do Novo Hamburgo, os destaques do Novo Hamburgo, da Silva, ex-jogador da base do Grêmio, e Héctor Bustamante, Isso eu conheço bem. Não, eles são bem... Héctor Bustamante, olha só. Paraguai. O da Silva passou aqui pela base do Grêmio, né? Até teve um bom destaque, da mesma geração, acho que o Jean-Pierre por ali, Matheus Henrique e tudo mais. Foi pegar novos ares e assim eles vão, né? É aquela questão que eles ficam circulando no mercado, são ativos do clube. Né? É isso aí. Então, da Silva no Novo Hamburgo. Episódio hoje quase duplo, né? Meia hora de episódio, a gente falou da eliminação do Grêmio na Copinha, falou do grupo de transição também. Acho que foi um episódio bem didático, né, sobre o que aconteceu na semana do Grêmio, o que aconteceu na Copa São Paulo e o que a gente pode esperar para esse Campeonato Gaúcho, que vai estrear com um grupo de transição. Semana que vem a gente volta e tem entrevista, eu já vou anunciar, viu, que tem entrevista semana que vem com Francisco Barleta, coordenador das categorias de base do Grêmio. A gente vai conversar com ele aqui no Base Imortal na próxima terça. Valeu, Du! Feito, Rafa. Valeu, pessoal. E a gente volta na semana que vem. Pessoal que não se inscreveu ainda, não se registrou, Bet7. Entra na Bet7, faz seu registro lá para você brincar. Tá bom, gente? Valeu, até semana que vem no Base Imortal, episódio 6, com Francisco Barleta, coordenador das categorias de base do Grêmio. Valeu!